Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Agora, hoje deu uma esquentadinha aqui. Aqui está 18 graus, está melhor, está melhorando, está melhorando. A coisa está melhorando. Se Deus quiser, vai tudo ficar bem melhor. Que com esse. Aqui está tendo uma feira de livros espírita. Ai, que coisa boa! Nossa, Hoje eu fui trabalhar lá na feira como Ih, voluntária. também. Pensei em você. Falei, e a Rose aqui ia se Ai, perder. meu Deus do céu. Tem muito livro bom, né? Tem. Ah, que bom. Ih, é tão bom feira de livro espírita. A gente dá as caçadinhas lá nos livros. Todo ano tem numa praça. Ah, que bom. Isso é muito bom mesmo. Antigamente, no centro O da bom que você cidade, conhece muita gente de outras casas, né? É verdade. antigamente no centro da cidade tinha a Feira do Livro, né? Era tradicional na Praça 15. É mesmo. Hoje não tem mais, O não. primeiro livro que eu li Eu dos acho que livros não. espíritas, Largo da meu marido. Carioca. Fala, Ana. Não, o primeiro livro que eu ganhei, livro espírita, até foi meu marido que me deu. Ele comprou lá na praça, lá no Rio, na praça, quando tinha a feira do livro. Ah, sim. É. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, meus Boa tarde. amigos. Boa tarde, Vans. Boa tarde, minhas amigas. Hoje eu estou aqui Boa tarde. olhada aqui que eu tive que botar o mapa aqui no braço, né? Os fios ficam aparecendo, né? É, eu vou ter que fazer. É, eu tive que fazer. Amanhã eu tiro. Eu não gosto muito desse, não. É chato, né? Ficar apertando no braço, É, é, na hora. Se escutarem algum barulhinho, já sabem. vou passar, Bela. Brilho. Bem, gente, hoje Consigo são dia 18 fazer planilha, não dá, de né? Ficar agosto central ali, não de dá dois certo, mil né, e filho? vinte e cinco, Né, meu filho? né? Do 18 de agosto de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 5, da Lei de Conservação. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez reunidos para crescer, para aprender, para melhorar, para nos evangelizarmos e assim, né, estarmos mais preparados para servir a Jesus, o nosso médico, médico das almas. E sempre rogando a Deus, aos espíritos amigos, que abençoe, que fortaleçam aqueles mais necessitados, aqueles nossos irmãos que estão aí na caminhada, passando por tantas dificuldades, né? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Graças a Deus. Bem, vamos lá. Nosso estudo começa na questão 704. Então, Kardec, o item é meios de conservação, né? Meios de conservação. E o item aqui 704, nesse item 704, Kardec pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Então, olha só o que ele diz aqui: tendo dado ao homem a necessidade de viver, né? É aquela necessidade que todos nós temos de conservação, todos os seres vivos têm, já estudamos isso. Ele pergunta: Deus é, facultou ao homem, quer dizer, deu condições ao homem, em todos os tempos, de conseguir isso, meios para viver?
E o amigo espiritual responde: certo, certo. E o homem, caso o homem não encontre esse meio, é que não os compreende, né? Porque às vezes a gente diz assim: meu Deus, eu estou conseguindo mais viver, o que que eu preciso fazer? Por que que eu não estou conseguindo? Na realidade, se ele não está encontrando aquilo, é porque ele não compreendeu esse meio, né? Essa oportunidade. Então, ele diz que não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, é, é, ele diz, seria um absurdo Deus, né, criasse para o homem essa necessidade de viver e não desse a ele meios de conseguir viver. Aí ele diz, essa Ô, razão Rose, foi. não, não, pode completar, depois eu comento. Essa razão porque faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, tudo bem que nós temos um planeta, não sei com o número de habitantes do planeta, não tenho ideia, mas, com certeza, a Terra, o planeta Terra, tem condições de suprir o necessário para que todos os habitantes dela possam sobreviver. Quer ver um exemplo? Nós sabemos que o Brasil, em questão do agro, falando do agro, é um dos países, né, que o pessoal chama de celeiro do mundo, não é verdade? Porque o nosso agro, tudo bem, não vou falar de política, não. Eu vou falar do agro. O agro aqui no Brasil, ele é muito bem estruturado. Todos os anos, a produção sempre supera a do ano anterior. A gente não está falando de política, a gente está falando de organização, estrutura. Organização, estrutura. O solo brasileiro, bem aproveitado, produz de tudo, né? Já dizia Vaz de Caminha, né? Já dizia na carta de Pedro Vaz de Caminha. Tudo se dá nessa terra. E olha que nós temos aqui na terra, aqui no Brasil, um número muito grande de terras improdutivas. Terras improdutivas é terras abandonadas. Nós temos no Brasil um número grande de terras improdutivas, de tal maneira que nós não precisaríamos devastar nenhuma parte da floresta. Durante uns anos atrás, eu estava vendo um programa falando sobre isso. O número de terras improdutivas, terras que não são, onde não se planta nada, estão lá, abandonadas, largadas, é imenso, que se utilizadas corretamente, não se precisaria destruir nenhum metro de floresta. As que já são produtivas já produzem um número de grãos absurdo, né? Absurdo. Tanto que o Brasil exporta grãos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para a China, para a Ásia, para a Arábia Saudita. O agro, eu poderia pensar assim, que o agro brasileiro, se não é o primeiro, é o segundo ou terceiro melhor do mundo, em matéria de produção de grãos. E todo ano, isso só o Brasil. Só o Brasil. Porque
o pessoal aqui do Wasabi, como na questão do gado, nós, né, nós produzimos carne aqui, uma, que é uma beleza. Isso só o Brasil. Só o Brasil. Imagine se todos os países produzissem assim. Imagina aqueles países lá da Arábia, aquela parte lá, né? Foi Afeganistão, Paquistão. Ali você encontra aquelas brigas, né? Aquelas brigas de grupos, Paquistão, Afeganistão. O povo vive numa miséria que assusta. Mas quando você vê vídeos sobre aquela região, vocês já repararam a imensidão de terra vazia? A pessoa diz assim, é deserto. Aí eu vou dizer assim, é verdade, é deserto. Mas, há uns 3.000 anos antes de Cristo, desculpe, 3.000 anos atrás, não antes de Cristo, uns 1.000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, o Egito produzia alimentos que era uma coisa assustadora. Inclusive, quando teve, até a história da Bíblia conta, né? Quando houve um período de seca muito longo no Egito, foram 7 anos de seca, teve até um sonho que o José do Egito decifrou para o faraó, e ele disse para o faraó: nós teremos 7 anos de fertilidade, depois teremos 7 anos de seca. Nesses 7 anos de fertilidade, nós temos que produzir muito. Por quê? Para sustentar o Egito e os países vizinhos, as populações vizinhas que virão para o Egito, fugindo para o Egito, fugindo da seca. Então, foi feito isso. Eles tinham um rio chamado Rio Nilo, que quando, em época de enchente, as águas do rio subiam, né? E inundavam as terras próximas ao rio. Mas inundava uma extensão muito grande de terras. E aí, depois que as águas baixavam, aquela região em volta do rio, próximas ao rio, e eram regiões grandes, ficavam cheias de quê? De adubo. E aí eles aproveitavam e plantavam. Eles tinham um sistema de irrigação extraordinário. Aqueles povos de 500 a 1.000 anos antes de Cristo. Então, eles produziam de tudo. De tudo. Naquela época, onde não tem a tecnologia de hoje. Imagine hoje se esses países aí, que não são países pequenos, Paquistão, Afeganistão e outros são por aí, que não são países pequenos, se ao invés de ficarem produzindo guerra entre irmãos, eles trabalhassem a questão do solo para plantar. Pensem na África. A África é um continente extraordinário, né? É o berço da humanidade. Mas é um continente, né? Também um continente que vive em guerra, não é? Aquelas guerrilhas entre países e guerrilhas patrocinadas por outros países para lá. Isso desde 1700 e pouco, que a África é espoliada pelos países da Europa. Se esses países, e tem grandes países ali, Sudão e outros mais, se dedicassem a produzir alimentos, além, é claro, das riquezas minerais que tem na África, né? Diamante e outros minérios mais. Então, a África, esses países lá, países árabes, Golfo Pérsico, países, a China e outros países da Arábia. Gente,
E eu pergunto, a América do Sul, né? A América Central, nós teríamos tanta miséria, fome, do jeito que nós temos, né? Crianças morrendo de fome? Não teríamos. Os oceanos, os rios, que se não poluíssemos, as lagoas produzindo pescado, a terra produzindo grãos, fora da produção animal, né? É a questão 704. Fora a produção animal, ovelhas, né? Carneiros, aves, o gado, para alimentação. Mas por que que isso não acontece? Por causa de uma palavrinha: egoísmo. Egoísmo. Nós estamos vendo isso agora. A brigalhada que está lá entre a Rússia e a Ucrânia, que está acontecendo lá em Gaza. Olha aí. E detalhe, é todo mundo irmão, que ucranianos e russos, um povo, palestinos e judeus, tudo um povo. E aí? Fala, Alberto, você queria falar uma coisa? Não, o que você já comentou, é sobre isso mesmo, que o Deus proviu tudo, tudo está aí para o ser humano sobreviver. Aí, mas só que o modelo de organização humana, né, devido ao que você diz do egoísmo, permite alguns terem acesso à terra, outros não terem, latifúndios que dominam e que impede de outros terem acesso. Se cada um tivesse acesso a um pedacinho de terra, você teria lá a subsistência, o tomate, o quiabo, o arrozinho, o feijão, mas aí, em função do egoísmo, alguns têm muito e poucos ainda têm, devido a essa concentração de terra, houve o êxodo. Todo mundo se deslocou para os centros urbanos. O centro urbano depende da atividade comercial e industrial, e nem sempre a atividade comercial e industrial absorve toda a mão de obra. Aí temos isso. Então, Exatamente. a culpa é do homem, não é de Deus. O Não, homem é que se organiza equivocadamente devido ao egoísmo e não permite distribuir igualitariamente aquilo que o homem necessita. eu quero dizer aqui, né? Só o necessário é útil. É lógico que nem todos seriam ricos da mesma maneira, que a gente sabe disso. Já se fala isso, né? Se fosse se dividir toda a riqueza do mundo entre todos os habitantes do planeta, não daria. Mas precisamos ser alguns trilionários e outros miseráveis, que é o que nós temos, né? Os bilionários, os trilionários, que não sabem nem mais aonde botar o dinheiro, aí ficam construindo vaso sanitário de ouro, pias de banheiro com torneiras de ouro, que o cara não sabe onde botar dinheiro. Aí anda de carro todo de ouro coberto de pedras de diamantes. Eu estava vendo em Dubai. O cara tem tanto dinheiro, ele não sabe. Agora, o que eu acho extraordinário, para você ver como a coisa é. Eu estava vendo esse vídeo de Dubai. Aqueles sheiks de Dubai, aqueles príncipes, né? O que é príncipe, o líder deles lá, ele é bilionário, é uma coisa extraordinária. Tanto que o cara, eles começaram a construir uma cidade que não para de crescer, né? Então, mostrando um carro todo de ouro, não fusquinha não, tá, gente? O carro todo de ouro, coberto de pedras preciosas, fora as outras coisas de luz que ele tem. E mostrando a cidade de Dubai, aquela loucura, né? Mas o jornalista, ele foi também andar no, nos recantos de Dubai. Porque Dubai não é toda daquele jeito que a gente vê na televisão. Existe a classe miserável em Dubai, que são aqueles homens que trabalham nas obras, nas construções. Tem a população
pobre de Dubai, da periferia de Dubai. Uma miséria, pobreza, enquanto uma parte de Dubai brilha de tanto ouro, de tantas riqueza, a periferia de Dubai é miserável. Eu pergunto, por que que esse sheik príncipe lá, que é o líder de Dubai, que tem tanto dinheiro que ele não sabe onde enfiar mais, por que ele não pega uma parte dessa riqueza dele e exige o mesmo dos outros príncipes, que tem vários outros príncipes de Dubai, para tornar essa periferia de Dubai sustentável, vivendo de uma forma digna? Cara, o dinheiro deles é tanto que poderia fazer isso, mas eles ficam construindo praias, prédios, não sei o quê, coisas, sabe, aquelas coisas loucas, que você não vê utilidade para botar o dinheiro. Por que que ele não vai para o campo, para os fundos do quintal, né, vamos dizer, a periferia de Dubai, e olha aquela população pobre, passando fome, sem assistência médica, que ajuda a construir aqueles prédios maravilhosos do Dubai, e ampara aquela população. De maneira que, em Dubai, aí sim poderia dizer que era um paraíso. Porque todos os moradores de Dubai viveriam em boas condições. Existiria a parte dos milionários, bilionários, mas a outra parte viveria de forma satisfatória. A mesma coisa, você vai na Arábia, né? O líder árabe, milionário, mas a miséria está lá ao lado do palácio dele. Se você, lá perto das pirâmides, hoje, né, as pirâmides é quase o centro da cidade, que a cidade se estendeu, os bairros se estenderam bem próximo das pirâmides, as três maiores, né? Então, quando você vê assim nos filmes, parece que elas estão isoladas, ou bem dessa, mas não estão, não. Eu vi a reportagem, né? Os bairros pobres estão chegando aos pés da pirâmide de Gizé. É uma distância pequena, bem pequena. Você vê assim, aqueles bairros pobres, aquelas casinhas pobres, a periferia, aquelas ruas sem saneamento básico, e logo 1, 2 quilômetros, aí tem uma cerca, botaram uma cerca gradeada com policiamento, para eles não chegarem a fazer um puxadinho na pirâmide. E é um país rico, rico. Os caras, produtores de petróleo, né? E aquele povo poderia viver muito bem, obrigado. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Então é isso que ele fala aqui. A terra produz de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo não é. Quem está dizendo para o milionário que não continua sendo milionário, não? Pode continuar, mas pode dividir, pode dividir, entendeu? Dá para dividir. Não há necessidade de todo dia ter um escândalo, por exemplo, aqui no Brasil, onde você vai encontrar na casa do secretário de um prefeito 14 milhões escondidos dentro do armário, como aconteceu semana passada. Um minutinho, gente. Não há necessidade disso. Aqueles 14, porque 14 milhões, não é 14 mil reais, tá, gente? Nem 140 mil reais. 14 milhões de reais. Escondidos em sacos de supermercado, no armário, tipo assim, um buffet. Quando a gente da Polícia Federal abriu, foi tirando os sacos
Em reais tinha 14 bilhões. Fora os sacos com dólar e outros com euros. Aquele dinheiro saiu de algum lugar, não saiu? Saiu de um. O que poderia ser feito com 14 bilhões? Quantas casas simples poderiam se erguer? Casinhas simples, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, com 14 bilhões. Eu acho que muitas, né? Muitas casas poderiam se construir com 14 bilhões. Você com 150, 200 mil, você faz uma casa simples. E olha que eu estou sendo até generosa, né? Uma casa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Com 150, 200 mil, com boa vontade, sem roubalheira, você faz uma casinha dessa. Com 14 milhões. Mas daqueles 14 milhões estavam guardados para isso? Claro que não. Estava guardado para ser usado por 1, 2 ou 3 pessoas no máximo, para proveito próprio. Por isso que esse miserê que existe aí. Por isso ele diz aqui, Deus deu ao homem esse desejo de viver, esse instinto de conservação, e deu ao homem condições de obter aqui na Terra essas condições para viver. Não só desejar, mas ter condições para viver. Mas os homens que habitam essa terra não querem viver com o necessário. Eles querem explorar o outro para ter o supérfluo jorrando para eles. Para ter um vaso sanitário de ouro, uma torneira de banheiro de ouro, um carro de ouro cravejado de diamantes, iates que parecem casas, mansões, para andar 2, 3 pessoas, mansões de 30 quartos para viver 3, 4 pessoas dela. Então, tem algo errado nessa história, né? A culpa, como disse Alberto, não é de Deus. Não é de Deus. Questão 705. Por que nem sempre a terra... Aqui eu já até falei para vocês semana passada. A palavra terra aqui tem que estar com letra minúscula. Se em algum livro aí essa terra aqui tiver com letra maiúscula, vocês corrigem, tá? Corrijam, por favor. Porque nem sempre a terra. Essa terra aqui no sentido de solo. Solo onde a gente faz a plantação. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Aí os espíritos respondem a Kardec. É que, ingrato, o homem despreza. Olha aí. Queimadas, destrói o solo. Desmatamento. É que, ingrato, o homem despreza. Ela, no entanto, a terra, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza de que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência, né? Uma vez, há muitos anos, minha mãe tinha um sítio, minha irmã tinha um sítio lá em Citrolândia, perto de Magé, distrito de Magé. E a terra lá, gente, era extraordinária. Se você cavasse, assim, 1,5 metros, quase 2 metros, está dando água. Água que nós tiramos e mandamos para uma prima minha, que era agrônoma, ela levou para o instituto aí para verificar, veio o laudo. A água era de uma pureza extraordinária. Podia ser bebida tranquilamente. Aí mamãe mandou fazer até poço artesiano lá. Água, a terra é preta mesmo. Aquela terra é preta, muito boa para o plantio. Às vezes, quando nós íamos para lá, eu gostava de soltar na estrada que vai para Teresópolis. Então, a gente soltava, né? Podia pegar o carro, ou então eu gostava de ir andando.
aquela estrada de terra, você vai andando, né? Até o sítio, era bom andar. Chegava a dar 1,5 km, por aí. Eu gostava de ir andando até o sítio. E tinha uma coisa que me assustava, eu ficava nervosa. Às vezes você via o terreno grande. Terreno grande não é 15 por 30 não. É assim, 50 por 100, terrenos grandes. 50 por 100, 50 por 80, terrenos assim. 40 por 80, sabe? Tem 40 por 80, terreno grande. 50 terreno grande. Com aquela cerca de arame farpado, no meio do terreno, aquela casinha, meia águazinha pobre, quarto, sala, cozinha, banheiro, por aí. Aquele homem e aquela mulher sentado assim, no, no chão, num banquinho de madeira, aquelas crianças brincando ali. Esse é fim de semana, né? E você olhava assim, eu olhava o terreno. Sabe que é terreno varrido? Sabe quando você pega a vassoura, um pedaço de pau? Não sei se vocês conhecem. Pega um pedaço de pau, vai no mato, corta aquelas vassouras, amarra na vassoura e varre o quintal. Quintal varrido, varrido, todo varrido. Aí tinha uma árvore aqui, outra árvore ali, você não via um pé de couve plantado. Você não via um pé de alface. Você não via um pé de. Olha que abóbora pode jogar semente, né, gente? Ela enrama. Você não viu um pé de aipim. Aquela mulher pobre, aquele homem pobre, aquelas crianças pobres. Eu ficava olhando e digo assim: Jesus, Maria, José. Um terreno desse tamanho, uma terra dessa, com poço, com água, que normalmente é poço de água. Por que que esse pessoal, ele e a mulher, não fazem uma horta? E detalhe, região que chove bem, sabe? Não tem assim, questão de seca, não. Temperatura boa, quente. Não planta uma horta, uns pés de milho, umas abóbora, né? Aipim. Eu me lembro quando eu era criança, minha bisavó ia lá para minha casa, eu morava na Curicica. O café da manhã dela, ela dizia que lá na roça, o café da manhã dela era assim, porque eles eram muito pobres. Isso, minha avó, bisavó, né? 1900 e qualquer coisinha. Ela disse que eles eram muito pobres, não podiam ficar comprando pão, farinha branca, que isso tudo era caro. Então, o café das famílias era assim. E ela comia até hoje. Era de manhã, cozinhava abóbora, aquela abóbora vermelhinha, abóbora bem cozida, amassava, misturava com leite. Gente, que alimento forte! Abóbora com leite de manhã. Aipim, eu adoro até hoje. Aquele aipim desmanchando, com um pouquinho de manteiga, já comeram? Substitui qualquer pão. Qualquer pão. Eu fui criada na roça também, Aquele aipim tinha que um chama só. de aipim manteiga, né? Chama de aipim, o aipim desmancha. Você passa uma manteiguinha, é uma coisa deliciosa. Cuscuz, Lenta com café também, né? Ah, o cuscuz também. Minha avó pegava a tem. macarrões, botava na tampa da Batata doce com na tampa café. da panela, no pão de prato, botava no vapor, quando tirava, cortava com manteiga, comia, então botava no prato com leite. Eu gostava muito assim, de botar o cuscuz no prato. Tudo isso ela ensinou, com leite, batata doce amassada com leite. Coisa que alimenta e sustenta. Dispensa o feijão e o arroz. Porque batata doce, abóbora, aipim, um quiabo, né? E outros legumes mais, cenoura, chuchu, sustenta, mesmo que faltasse o arroz e feijão, se bem que tem feijão de corda, que eu sei disso que minha mãe plantava lá no sítio. Feijão de corda, você pegava
aquela vagem abria, tava um feijãozinho por dentro, que dava no, minha mãe, no sítio, meu mãe plantava de tudo, que meu pai é paraibana, né? Então minha mãe adorava plantar. A gente tinha de tudo lá do sítio, de tudo. Fora banana, banana preta, banana d'água, e aquela banana que cozinha, também que é uma delícia, né? Fala, Ana. Não, eu ia falar banana da terra. É a banana da terra. Você A cozinha. farofa de banana da terra É, com você café. cozinha a banana, né? Ela fica cozidinha, depois você tira, corta ela, uma delícia comer de manhã. Substitui o arroz e feijão. Fora o frango, que galinha, todo mundo cria, né? Pato, ovos. Então, aquele pessoal não plantava. Eu ficava agoniada de ver. Jesus, pelo amor de Deus, tanta terra. E eles não se levantam para plantar. Para plantar. E não é Nordeste onde tem seca. Aqui, em Magé, perto da Serra de Teresópolis, uma região que tem chuva por causa da serra, tem um bom sol, água no solo, mas não querem. Muitos não querem. Não querem. Então, é que dizer aqui, porque nem sempre o sol, a terra, ele se referindo ao solo, não produz bastante para fornecer o óleo necessário. É que, ingrato, o me despreza. Com terreno daquele, eu, que tive a educação que tive, porque minha mãe era da Paraíba, minha mãe adorava plantar e criar animais, enchia aquilo de plantação, uma horta, né? Você pegar aquela verdura fresquinha da horta, um pé de laranja, vocês já viram quanta laranja dá um pé de laranja? É tanta laranja que os galhos da laranjeira ela caem. E você às vezes não dá conta. Pocã faz o enxerto, né? A tangerina, a mangueira. Você não dá conta de tanta fruta, porque quando produz muito, a acerola e vai por aí fora. Mas aí muitas vezes também eu, a culpa da que só é o resultado da sua imperícia, da sua imprevidência. Aí, né, a poluição, meu Deus, tanta alergia. Por quê? Porque hoje, de uns anos para cá, tem tanta alergia, processos alérgicos, que antes não tinha tanto, por causa da poluição. Quem é responsável pela poluição? Somos nós. Aí diz aqui, a Terra produziria sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega do supérfluo o que poderia ser aplicado do necessário. É verdade. Então, às vezes, o homem fica querendo supérfluos tais, gasta um dinheiro grande na produção desses supérfluos, quando ele poderia usar uma parte desse dinheiro para produzir o necessário. Olha a questão do saneamento básico. Quase todas as cidades do Brasil têm problemas de saneamento básico. Por que saneamento básico não interessa aos políticos? Porque não dá ibope. Porque saneamento básico é algo que fica debaixo da terra. Não aparece como construir um viaduto, né? Construir certas obras aí faraônicas. Nós temos um aqui mesmo, né? Entre Jacarepaguá e Barra da Tijuca, aquela Palácio de Artes. Já viram quando você vai saindo vai entrando na Barra, indo lá para o terminal rodoviário? Aquele prédio ali, imenso. Ali é a Avenida Ayrton. Qual é o nome daquela avenida mesmo que liga a Cidade de Deus à Barra? Eu esqueço o nome.
Liga aí, Alberto. Eu troco os nomes. Fala, Alberto, liga o microfone, fala pra gente. Ayrton Senna. É a vida da Ayrton Senna, né? Eu confundo com a E o local que você fala é Cidade das Artes. Cidade das Artes. Já viu o tamanho daquilo? Eu pergunto, quando é que você vê aquilo cheio? Aquilo é uma obra faraônica, gente. Quantos milhões não foi feito para construir aquilo? Uma coisa feia, eu acho feio. O design, eu acho feio. Tá lá. De vez em quando tem uma atividade lá. De vez em quando você vê alguma coisa acontecer lá. Tá aquilo lá imponente. E muitas outras coisas que, ao invés de construir, de aplicar o saneamento básico tão importante para a saúde, fica lá, relegado, né? Aí eles aqui, olha o árabe do deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Se bem que hoje já é uma outra visão, diferente da visão de Kardec, né? A maioria das populações daquela região vivem na miséria. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias de penúria, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Nós vemos aqui no Brasil, né? Quando chega o período das águas, quanta desgraça acontece, não é? Inundações dos rios, desabamentos, mortes. Vai verificar a causa. Grande parte é o quê? Construções sendo construídas. Que Petrópolis é o primeiro lugar para o sucesso. Talvez seja a cidade que mais risco tem. Eu vi, estava vendo uma enquete aí, no Brasil, por causa do negócio de chuvas. Porque quando falam em construir habitação para os pobres, leva anos. Até hoje, os conjuntos habitacionais da época daquela chuva horrorosa que aconteceu uns anos atrás, que foi notícia do mundo todo, até hoje está no papel. Está no papel. Está lá no papel, planejamento. E eu não estou falando dessa última, não, estou falando da anterior, aquela que pegou Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, lembra? Aquela primeira, está tudo no papel. Vem a segunda, está tudo no papel. Vem a terceira, um mês depois, continua tudo no papel. Hoje vai lá, está tudo no papel. Parece que só construíram um condomínio, um. E mesmo assim, tudo mal feito. Aí toda vez chega meses de janeiro, fevereiro, de muita chuva aqui em Teresópolis, fica todo mundo com medo das chuvas. Então, 706, por bens da Terra. Agora ele está falando do planeta, T maiúsculo. Por bens da Terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. Aí eles falam, o solo é a fonte primacial, donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. A gente está vendo os combustíveis fósseis, né? É o que o combustível fóssil? São transformações dos produtos do solo. Com os bilhões e bilhões de anos, tudo, né, florestas, né, que ficaram no solo e foram cobertas por outros grandes números de terras, acabaram se tornando o quê? Em carvão, em petróleo, né? E os homens, hoje, 2025,
continuam investindo nesses combustíveis fósseis não renováveis, e que eles sabem que até hoje, o que eles têm trazido para a Terra? Ah, trouxeram muita coisa boa, sim, mas também trouxeram muita poluição, né? Muita poluição. Então, hoje o homem ele tem tecnologia para não precisar usar tanto os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural. Principalmente o petróleo, que polui tanto, né? Por que não usar e fazer um investimento na energia eólica? Os ventos estão aí. E o nosso país, né, é bem fértil nisso. Por que não aproveitar? Havia um plano, né, aqui no Brasil de produzir energia eólica a partir do oceano. É uma energia que não polui. Pode ser cara no início, mas depois vale a pena. Energia solar. Está aí a campanha do carro elétrico, né? Energia solar, energia eólica. Deixaria o petróleo só para aquelas coisas mais finas, né? Mas não, continuam queimando, jogando fumaça na atmosfera, arrebentando com a camada de ozônio, produzindo a chuva ácida que cai dos monumentos, que cai dos carros, que destrói o solo. Então, a terra, como falamos, pode produzir tudo. Então, quer dizer que, por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar desse mundo. Então, conforme o homem vai evoluindo, a sua produção de energia pode ir também evoluindo, trazendo mais saúde, mais equilíbrio para a população da Terra. Mas os homens continuam brigando na busca dos combustíveis fósseis, na, na derrubada das florestas, para produzir carvão. As carvoarias aí nas florestas estão assim, ó, carvoarias. Aquelas carvoarias artesanais, né? Destrói a floresta, arma lá a carvoaria e toca queimar madeira para produzir carvão. Aí pega uma população pobre, escraviza homens, mulheres e crianças para trabalhar nas carvoarias, para destruir a floresta para fazer carvão. Então a gente vê o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E detalhe, hoje, 2025, ainda não tem plano B para planeta não, tá? Não tem plano B. Não tem plano B. Do planeta chegar no estágio que a gente não pode mais viver aqui, para onde nós vamos? Não tem plano B. Vão ter que cavar buraco no chão para fazer cidade subterrânea para botar a população, porque não tem plano B. Questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. Foi aquilo que eu falei lá de Magé, né? Aquela população pobre, crianças subnutridas. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Aí, se cada terreninho daquele vazio produzisse o mínimo para aquela família, em questão de legumes e verduras, depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Porque muitas vezes a preguiça, a acomodação é responsável. Buscar e achareis.
Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Eu falando isso da terra, eu me lembro que uma vez eu fui num apartamento de uma amiga, apartamento, ela tinha uma varandinha. A varandinha dela, ela produzia verdura, salsa, cebolinha, tudo na varanda dela. Ela tinha os canteirinhos feitos de cimento, né? Na varanda dela, ela produzia, ela tinha uma hortinha na varanda dela. Imagina, varanda de apartamento. Aí tem uma nota de Kardec. Lê aí, Alberto, um pedaço. Depois eu vou pedir para outro continuar. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhe traz. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Dá uma paradinha aí. Márcia, você pode ler mais um pedaço para a gente? Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de depender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado o crescimento incessante das populações. A insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se pode, de modo algum, comprar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugie. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente, mas o que já se faz deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recusar em vez de fazê-lo avançar. Então, olha só. O que ele diz aqui quase no final. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Então, a ciência contribui para melhorar o nosso bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Claro que não. Ó, certamente, mas o que já se fez, a ciência em 1857, até 1857. Imagina até 2025. O que já se fez deixa prever o que com, aí vem a palavrinha,
perseverança se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias. Então, lá em 1857, já estava dando esse aviso, que se a gente se mostrasse perseverante para trabalhar verdadeiramente pela nossa felicidade, poderíamos conseguir muitas coisas positivas e sérias. Mas, eu quero dizer aqui, muitas vezes, o homem se entregou às utopias, às fantasias, e isso nos levou a recuar, em vez de avançar. E aqui em cima, ele fala muito interessante, diz, a higiene pública, 1857, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, que nossos pais não conheceram, é objeto da esclarecida solicitude. Ele está falando de higiene, saneamento básico. Higiene pública, né? Saneamento básico. E ele diz que nossos pais não conheceram. E a gente pode dizer que hoje no Brasil, em algumas outras partes do mundo, muitas populações ainda não conhecem a higiene pública. Porque você tem, aqui no Brasil, em alguns países do mundo, pessoas que não têm um banheiro, que não têm um banheiro dentro de casa. Quando precisam fazer suas necessidades fisiológicas, vão para onde? Para o mato. Então, Kardec fala aqui, higiene pública que meus pais não conheceram, que nossos antepassados não conheceram. E nós estamos em 2025 e tem populações aqui no Brasil e em outros países que não sabem o que é ter banheiro dentro de casa. Como tem pessoas até hoje, Ô, Rose, não precisa ir muito longe, não. Cris, eu já vou deixar. Onde... Espera aí, um instantinho, Cris. Como tem pessoas também que até hoje não tem uma torneira com água dentro de casa. Pode falar, Cris. Pode falar. onde eu trabalho, né, as crianças, tem criança que não tem banheiro em casa, na escola que eu trabalho, né? Quer dizer, aqui aqui no Sim, nosso quintal, né? Nosso quintal, basicamente, não tem. não é lá no interior do Piauí, não. É aqui. Não tem um banheiro dentro de casa. Por que isso, gente? Por que isso, gente? Egoísmo do homem. Egoísmo, só isso. Só o egoísmo justifica isso. Não tem outra coisa. Nós estamos em 2025. Não tem um banheiro dentro de casa. Não tem uma torneira com água dentro de casa. A pessoa tem que buscar. Estava vendo semana passada um programa. Anda 1 quilômetro e pouco para ir buscar uma vasilha com água. Aí tem um buraco no chão, tira aquela água salobra, amarela, suja. E aquela água que leva para casa. E a repórter perguntou ao senhor: o senhor bebe dessa água? Ele: bebo, bebo dessa água. O senhor tem problema? Ah, de vez em quando eu tenho problema de barriga. Aí eu vou no médico tomar remédio. Aquela água suja, cava um buraco. É onde está a água? Gente, pelo amor de Deus. O Brasil tem lençóis de água subterrâneos fantásticos. Mas aí eles constroem algumas cisternas para algumas famílias. Mas tem a indústria do carro-pipa, né, gente? Tem a tal da indústria do carro-pipa, né? Às vezes você tem uma pequena localidade com 2, 3 torneiras no meio, lá no meio da localidade. Aí faz aquela fila para pegar água daquela torneira, para levar para casa, para tomar banho, para beber. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, realmente. Então, Kardec aqui, ele fala sobre isso, né? Em 1857.
E ele começou essa nota dizendo: se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Então, o planeta Terra tem meios de amparar toda a população que habita nesse planeta, de forma satisfatória, com uma boa alimentação, com saneamento básico, com atendimento à saúde, né, com educação para todas as crianças. Se não houvesse esse egoísmo desenfreado, se as pessoas, esses líderes aí, multimilionários, cedessem um pouco das suas riquezas. Não estamos nem exigindo tudo deles, não. Que pudessem continuar morando nas suas mansões de 100 quartos. Mas eles têm tanto dinheiro que o outro constrói foguete para fazer turismo espacial. Dá a voltinha no espaço. O foguete sobe, fica lá 5 minutos, 10 minutos e desce. A última vez que eu vi uma passagem, uma viagem dessa de foguete, era US$ 1 milhão. Uma passagem. Para ficar 5, 10 minutos lá da atmosfera e voltar. Porque eles não são astronautas, né? São turistas. E o outro paga também US$ 1 milhão para entrar no mini submarino, para descer no fundo do oceano, numa profundidade pergunta, e ficar lá um pouquinho e subir. Aí dá um azar que o submarino explode, como aconteceu aquele, lembra? Que morreu pai e filho, milionários, milionários, que eles queriam dar uma mergulhada no oceano no mini submarino, para ficar lá algumas horas no fundo do oceano. Milionários, como esses que vão para o espaço aí, nessa empresa particular que faz essas voltinhas. A pessoa tem tanto dinheiro que ela começa a inventar coisas para fazer, botando em risco a sua própria vida, como esse que mergulhou no submarino onde morreu pai e filho. E aí? Por que que não, em vez de pagar passagem num submarino desse ou num foguete desse de US$ 1 milhão, que é muito dinheiro, não usa esse dinheiro para ajudar quem precisa? Não seria mais útil? Seria. O outro que foi para o fundo do oceano terminou com suicídio. Porque você entrar num submarino para ir para que você, submarino que você não sabe nem que se está das condições de fazer aquele mergulho, tanto não estava que explodiu. E aí você complica a tua vida, porque você tem tanto que não sabe como usar, e aí você complica aquela existência. Será que essas riquezas que esses indivíduos receberam de Deus, que é um presente, não é dele, ele não teria recebido para utilizar de outra forma? Mas ele não utilizou e ainda se complicou com elas. Olha o problema. Aí entra o egoísmo e a ignorância também, né, Rose? Exatamente, perfeito. A ignorância acoplada com o egoísmo. Né? Então, a criatura se complicou, ganhou uma oportunidade de dar um bom salto de qualidade, né, na sua existência, porque com essa riqueza, quantas pessoas ele poderia tornar a vida de quantas pessoas melhor? Milhares de pessoas, milhares, ele poderia ajudar com essa riqueza toda. E ele só usou a riqueza para o seu bem pessoal e acabou o quê? Se complicando com ela. Se complicando com ela. Né? Então, a gente percebe que
como é difícil para algumas pessoas fazer o correto, né? Como é difícil. Porque a ambição e o egoísmo não deixam. Não deixam. Então, gente, a gente vai dar uma paradinha aqui, tá? Semana que vem, a gente vai continuar nesse tema, é a questão 708. Gente, esses temas podem parecer, às vezes, é cansativo ficar falando sobre isso. Mas se a gente reparar bem, gente, esse tema é atualíssimo. Esse tema é atual. Isso foi escrito em 1857 e aprimorado pelos anos 1860, quando Kardec editou a segunda, ele publicou a segunda edição do Livro dos Espíritos. Mas esse é é o conflito que a gente está vivendo hoje. Hoje. E é interessante que essa nota de Kardec, da 707, como Kardec termina. Não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conduzir. Olha só a frase que ele coloca agora. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar sua felicidade das coisas positivas e sérias. Tem que dizer o seguinte: se o que ele está dizendo aqui, 1867, for o suficiente para o homem abrir o homem vai encontrar a felicidade. Então, se o homem se mostrar bastante avisado. Então, há mais de 100 anos atrás, já estavam avisando isso para a gente. Já estavam avisando isso para a gente. Toma cuidado, presta atenção, porque caso contrário, no futuro, em vez de avançar, vocês vão ficar parados no tempo a recuar. É o que a gente está falando. Quando Kardec falou aquilo, né? A higiene pública que nossos pais não conheceram. Isso em 1857, mais de 160 anos. Pois hoje nós temos aqui, no Brasil e no mundo, pessoas que ainda não conhecem a higiene pública. Passados 160 anos. Tem pessoas hoje do Brasil e do mundo que não sabem o que é um vaso sanitário. Uma torneira de água dentro de casa. Eu pergunto, não ficou parado o tempo? Ficou. Porque você Ô, tem. Rose, Oi. onde eu moro não tem saneamento básico. Só na metade da rua. A outra metade não tem. Tem um valão, né? Ali tem jacaré, Eu quero um rio no passado, né? não é asfaltada. Aí começaram a aterrar tudo em volta, nós ficamos dentro do buraco. Aí o que que acontece? Todo ano minha casa enche. E é ali na Curicica, hein, gente? É a Curicica. É, Curicica. é atrás do Atacadão, ali no Arroio Exatamente. Pavuna. E aquele valor que ela falou era um rio do passado. Era um rio do passado. Hoje é um valão. Então você veja, nós estamos falando de coisas atuais, mas que E Kardec. quando o rio Arroio Pavuna enche muito, entorna, vem tudo pro outeiro. Enche tudo aqui. Exatamente. Eu fui criado aí na Curicica, lá perto da igreja Lima de Brito. Ah, sei, pertinho da minha casa. Antigamente ali era a rua com número 39, 28, 51, Aham, né? Ô, Rose, Ali na igreja, mas você, frequentava a igreja do Padre Gilson. eu conheço. hein, Rose, mas você não acha também que hoje em dia tem mais pessoas se organizando, que tem que está havendo uma consciência maior do que algum tempo atrás? Mas o que nós É não estamos engraçado que eu vejo do isso. cinema, nós não estamos falando de, nós estamos falando da lentidão. Porque pela ciência que nós temos hoje, isso Ah, está muito mais evoluído. É lógico que tudo isso que você falou é louvável, é claro, mas não se justifica
Kardec disse sobre higiene pública em 1660, há 160 anos atrás. E hoje, com a ciência que nós temos, com a tecnologia que nós temos, ainda temos aqui, eu não estou falando do interior do país, aqui, no Rio de Janeiro, Mas aí é caso de má vontade mas é o que a gente mesmo. está falando, uma metrópole onde o saneamento básico não está presente em grande parte dos bairros. Por quê? Por causa do que a gente falou o tempo todo na aula aqui. Egoísmo, É, egoísmo humano. Egoísmo humano. Que a aula técnica falou sobre isso. Que ou se hoje nós não estamos em melhores situações, numa melhor situação, é por causa do egoísmo. É sobre isso. Então, esses movimentos que você falou, a gente era para estar muito mais avançado com a tecnologia que nós temos. Era para estarmos numa situação muito melhor. E não estamos, é. por causa Em de alguns lugares, por causa em da alguns lugares. doença. Peraí, Claro filha, que não. peraí, filha. É Em alguns, egoísmo. em alguns lugares, inclusive, existem hortas comunitárias, pessoas que estão como é que se diz? Se empenhando em melhorar a vida do Sim, entorno. Que se cada um se empenhar, né, em melhorar a vida de quem está em volta, eu mas é acho isso que que a nós coisa temos. caminha. Nós estávamos falando sobre isso. Sim, Essa falta de interesse, de interesse, sim. visando só o bem-estar O pessoal. bem-estar próprio, isso. Exatamente, né? Então falta o quê? É verdade. Conscientização. Mas aí a conscientização vai vir através de quê? Da dor. Vai vir através da dor. Quando não precisaria. Quando não precisaria. Sim, Né? Então, sim. gente, nós vamos encerrando aqui. Isso é um assunto ótimo de falar. Eu gosto muito disso, né? É, Dá para a gente conversar sobre isso horas e horas. E o Livro dos Espíritos traz essa oportunidade para a gente. Semana que vem a gente vai continuar conversando sobre esse tema, né? E é. é necessário, que é um tema atualíssimo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Daqui a pouco eu te retorno agradecendo a Deus nos dar a oportunidade dessa reflexão, que é muito importante para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Denise, vou passar para você, tá?